Shalom, shalom. Aqui vos fala o professor Mateus para mais um devocional diário. Hoje a passagem está em Marcos, capítulos 5, 6, 7 e 8. É a nossa leitura bíblica diária para hoje. Todos os dias eu estou recomendando um trecho da Bíblia. Se vocês acompanharem essa leitura, em um ano nós iremos concluir a leitura da Bíblia toda. E como sempre, eu destaco alguns versículos dessas passagens para fazer um comentário devocional. Nessas passagens, Jesus cura, tem um debate com os fariseus, multiplica pães e peixes, expulsa demônios. E a passagem que eu destaco hoje está em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14 até o 21, que diz: Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus advertiu: Fiquem atentos, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes, cheios de sobras, vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Foi aí que eles perceberam que não era um fermento físico, mas era a doutrina dos fariseus. Jesus separou 12 homens chamados apóstolos para andar com eles todos os dias, 24 horas por dia. E esses homens ainda não tinham entendido a mensagem de Jesus. Isso acontece no dia de hoje. Eu frequento igreja desde os meus 17 anos. Comecei a ler a Bíblia com 13 anos. E hoje, aos 40 anos, eu tenho mais de 20 anos frequentando a igreja. E eu só vim entender a profundidade do Evangelho de uns anos para cá. E é o que eu estou buscando ensinar para vocês hoje. Hoje, no Brasil, a doutrina evangélica ensina sobre quem quer aceitar Jesus. É chamado doutrina da salvação, onde diz que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Mas se a gente se aprofundar na Bíblia, na palavra, não é isso que está escrito. Jesus, ele trouxe uma mensagem sobre arrependimento, para o homem se voltar dos seus pecados para Deus. Então Jesus, ele veio ensinar para nós como ser filhos e filhas semelhante a ele. Essa é a mensagem central do Evangelho. Então Jesus está ensinando o Evangelho do reino. Aí ele alerta seus discípulos nessa passagem: cuidado com o fermento do fariseu. O fermento dos fariseus significa a doutrina, que parece uma coisa simples, sem valor, pequenina como fermento, mas um pouquinho de fermento fermenta todo o bolo, fermenta toda a massa. Ir para a igreja é errado? Não. Congregar está na Bíblia. Ler a Bíblia é errado? Não. Temos que ler a Bíblia de dia e de noite. Orar é errado? Não. Temos que orar sem cessar. Dar o dízimo é errado? Não. Temos que devolver o dízimo. É bíblico. Então onde está o erro? O erro está em fazer disso uma doutrina, uma religião, ritos, costumes e tirar o foco do reino de Deus. O foco do reino de Deus é sermos filhos e filhas semelhantes a Jesus. O foco do reino de Deus é ter uma vida equilibrada e saudável para Deus, afastar dos pecados e vivendo uma vida de santidade para Deus. O foco do reino de Deus é o amor, é a família, é a saúde, é a paz, é a alegria. Portanto, essa é a reflexão que eu deixo para você hoje. Cuidado com o fermento dos religiosos. Se dizem cristãos, mas na verdade são doutrina de demônios. Pense nisso, reflita, medite, peça ao Espírito Santo sabedoria. Amém?
Shalom, shalom.